Oi, meus amores, aqui é o Daniel Sol, trazendo mais um vídeo react para vocês do canal do Teleshow Melhor e o Pior Filme de Cada Estúdio. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, quem é novo no canal seja mãe também membro. Lembrando, esse canal de react e jogos. E, como eu prometi, eu vou trazer sim, jogando Brawl Stars com o Sirius. E, vamos lá! E na sua opinião, qual será que é o melhor e o pior filme de cada estúdio de animação? E, pois é, galera, a gente se baseou nos maiores sites de críticas do mundo e a gente organizou o melhor e o pior filme de cada estúdio famoso. Até porque grandes estúdios também lançam filmes ruins. E o contrário também acontece, com estúdios medíocres surpreendendo a gente com obras-primas. E eu pensei, por que não relembrar do maior sucesso e o pior fracasso de cada um desses estúdios, não é mesmo? Meus parabéns, amigão! E sem mais delongas, bora começar falando do estúdio mais antigo dessa lista, o Walt Disney Animation. Melhor. Rei Leão de 1994. Ai, o Rei Leão, galera, tudo. por muito pouco ele não perde pra Pinóquio de Tudo. 1940, que chegou a receber 100% de aprovação de crítica no Rotten e 99% no Metacritic, que são sites bem respeitados. Mas existe um consenso entre a crítica de que Rei Leão é uma das maiores obras-primas já feita pela Disney nos últimos tempos, e eu não poderia concordar mais. Eu sou um gênio. Ei, gênio, foi minha ideia. Mas eu executei. Pior. O Galinho Chicken Little, lá de 2005. E galera, que foi unânime, tanto de crítica quanto de público, eles concordam que Galinho Chicken Little é o pior filme já feito pela história da Disney. E não por ele ser um filme feio nem nada, mas sim por ele ser um filme muito bagunçado, é um filme que se perde muito na própria história. Homem, dois times, espertos contra manés. Treinador, Fala, mané. a gente não devia repassar as regras. E agora aqui, na minha humilde opinião, vale ressaltar que dessa era mais moderna da Disney, dos últimos anos pra cá, Zootopia é sem dúvidas o melhor filme até hoje. E Zootopia é muito bom. É o pior filme, o mais fraco dessa era mais moderna da Disney, sem sombra de dúvidas. Igualzinho base primordial. E agora vamos falar desse estúdio que tá ganhando muito espaço no mercado de animações, que é a dona Sony Animation. Melhor. Homem-Aranha no Aranha-Verso, esse aí é muito bom, e esse aqui é praticamente unânime entre crítica e público como o melhor filme, quiçá uma das melhores animações do mundo, com notas altíssimas em todos os principais sites de crítica, muito por conta dessa sua animação inovadora, da narrativa criativa e do impacto que ele teve na indústria como um todo, né? E ele bate também muito de frente com a sequência do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, mas eu acredito que esse primeiro aqui é de fato o mais icônico. Pior. Emoji, o filme lá de 2017. E não tinha como não mencionar outro, senão esse filme do Emoji, que a gente já até assistiu aqui no canal e tem card aí em cima. Com notas extremamente baixas, ele ficou marcado por ser um filme vazio, com humor muito fraco e mais parecido com uma propaganda gigante de aplicativos do que uma história de verdade. Tá bom, mas qual seria a reação errada? E na minha humilde opinião, vale ressaltar que K-Pop Demon Hunters merecia demais entrar na disputa como um dos melhores filmes, também chegou até a vencer o Oscar aí recentemente de melhor animação de 2026. Já por outro lado, Fixed, o Dia da Castração, poderia facilmente entrar aí também entre os piores desse estúdio junto com o Emoji. Agora um estúdio que eu vejo poucas pessoas comentando, que é o estúdio da Netflix Animation, que possui muitos filmes de qualidade. Melhor. Pinóquio, por Guillermo del Toro, lá de 2022. Meu nome é Pinóquio. Sou seu filho. Esse aqui é facilmente o filme mais prestigiado de animação da Netflix. Stop motion, renomado, aclamado por amantes de animações, né? Com notas altíssimas, tanto pela crítica quanto pelo público. E eu acho que ele se destaca principalmente pela direção do Del Toro e pela animação stop motion, que é extremamente bem feita pro padrão de qualidade da Netflix, né? Meus pés estão quentes, que nem chocolate. Pior. Next Gen de 2018. Esse aqui foi muito difícil de escolher como pior filme, porque a Netflix ela não tem necessariamente filmes ruins, né, ou mal avaliados, mas entre todos os seus filmes originais, Next Gen acaba sendo aí o mais fraco no geral, principalmente por ser um filme bem genérico, bem esquecível, e só por isso que ele entrou aqui no pior filme, tá? Mas ele não é um filme ruim, não. Isso é super sinistro.
Vale ressaltar que Klaus merecia muito entrar na disputa como o melhor filme. Também Bela não. animação 2D, como já não faziam há muito tempo na história, e é um filme bem emocionante. E Léo entraria aí como um dos piores, na minha opinião. Também Lembrando que não é um não. filme ruim, né? Mas pra mim, particularmente falando, eu achei ele bem chatinho, bem esquecível. Nunca ouviu a palavra chega. E agora indo pra Illumination, o estúdio que consegue tirar leite de pera, mano. Animações aí com historinhas simples, mas com faturamentos altíssimos. Melhor. Meu Malvado Favorito de 2010. Cara, aqui facilmente Esse é o filme é mais tudo. equilibrado do estúdio, com boas notas, tanto de crítica quanto de público, e se destacando bastante pelo carisma dos seus personagens. Principalmente o Gru, né, que ele consegue misturar muito bem esse humor com emoção, de um jeito muito simples, que esse estúdio é mestre em fazer, né? A sua simplicidade realmente chama muita atenção e agrada muitas pessoas. Eu tô chateado? Não, eu não tô, não. Pior. Hop, Rebelde Sem Páscoa, lá de 2011. E esse filme aqui, mano, Eu ele acaba vi sendo esse o mais fraco do estúdio, filme, só tanto que em notas achei, como mano, em bem reputação mais ou também, que é menos. bem negativa. Muito por conta dessa mistura de live action com animação, que não funcionou tão bem pra época, além também do humor muito fraco, uma história bem esquecível. Você tá me expulsando? Vale ressaltar que Super Mario Bros. Poderia facilmente entrar como um dos melhores Mario é filmes, bom. na minha opinião, tá? Mas mesmo ele não sendo tão bem avaliado pelos críticos. E por outro lado, Minions também poderia ser facilmente um dos mais fracos, já que é um dos filmes mais criticados dessa franquia também, né? Mesmo Ai, não sendo os um Minions é sucesso muito enorme bom. de bilheteria, O quê? mas ele foi claramente feito só Não. pra vender boneco, e isso O filme do particularmente me Minion irrita. é muito bom. E agora vamos pra Nickelodeon Movies, né, mano? Que apesar deles produzirem filmes bem medíocres, bem medianos pra ruim, mas às vezes eles conseguem nos surpreender. Melhor. Tartarugas Ninja Caos Mutante, lá de 2023. Esse aqui se destaca principalmente pelo seu visual extremamente marcante, que claramente se inspira lá no que a Sony fez no Aranhaverso. É basicamente o Aranhaverso da Nickelodeon, mano, com um nível técnico muito alto e uma identidade muito moderna, né, que elevou demais o nível de qualidade desse estúdio, que até então produzia filmes bem medianos pra ruim. Qual é o pior? A Missão de 100 Bochechas, lá de 2024. E esse filme aqui, galera, vai pra Não vi. outro extremo totalmente diferente, principalmente por conta do seu enredo, que é muito fraco, é muito mal trabalhado. A ideia já vinha cansada, já vinha inspirada de um episódio focado só na Sandy, e que ironicamente esse episódio consegue ser mais interessante do que a própria história que foi lá pro filme. Vale lembrar que Bob Esponja, o filme de 2004, ainda pra mim é um dos filmes mais queridos desse estúdio, tá? Um dos filmes mais nostálgicos, principalmente pelo carinho que o público e os fãs têm por ele até hoje. Estamos mortos? Não, muito pelo contrário, meu amigo. Estamos sãos e salvos no fundo dessa bala. E agora, indo pra Warner Animation, que anda tendo resultados bem consistentes nos últimos anos, né? Melhor. O Gigante de Ferro de 1999. E esse aqui é considerado um dos filmes de animações mais aclamados da Warner, né, mano? Com uma recepção ovacionada pela crítica, né? Muito por conta dessa história muito emocional, muito emotiva, os personagens muito bem construídos e essa mensagem que o filme traz, né? Que marcou muita gente, marcou muitas gerações ao longo dos anos. Muito engraçada. Pior. Space Jam, o novo legado de 2021. E na tentativa de reviver Esse os eu não velhos vi. tempos do Space Jam das Também. antigas, esse filme veio completamente na contramão, mano. Principalmente por parecer demais, né, uma vitrine de personagens do estúdio, né, do que de fato um filme de verdade. E isso acabou resultando aí numa história confusa, sem foco e com bem menos impacto do que aquele filme original de 1996. Devia estar preparado pra isso. E na minha opinião, vale ressaltar que The Lego Ai, Movie Lego também é bom. poderia facilmente entrar como um dos melhores filmes desse estúdio, principalmente pela criatividade, pela forma como ele conseguiu transformar uma ideia simples em algo extremamente marcante. Acho que ouvi um... E agora, um dos maiores estúdios de animação de stop motion do mundo, Laika Studio. Coraline. Ai, Coraline é muito bom. Cubo e as Cordas Mágicas, lá de 2016. Eu imagino que a maioria Coraline deve ter é achado que tudo. Coraline entra como o melhor filme, mas por incrível que pareça, esse filme aí do Cubo é sem dúvidas o ponto mais alto desse estúdio, principalmente pela qualidade técnica impressionante de animação e por uma história muito madura, muito emocional, né, que foge bastante do padrão de filmes feitos em stop motion da época. Pior. Missing Link, lá de 2019.
Não E esse vi. filme ele não é necessariamente ruim, tá, galera? Mas ele acaba sendo aí o mais fraco do estúdio no geral. Ele não causou tanto impacto na época, ele não chamou tanta atenção, né, com a sua história, que é bem esquecível também, pra falar bem a verdade. Mesmo ele sendo um filme tecnicamente muito bonito, muito bem feito, mas ainda assim é o mais fraco de todos. Oi. Você fala? E é claro, vale ressaltar que Coraline, o Mundo Coraline Secreto, também é poderia muito bom, facilmente cara. entrar com o melhor Coraline filme, é principalmente muito por bom. ser um dos filmes mais icônicos desse estúdio, né? Um dos mais Faz parte reconhecidos do dos estúdio meus até filmes hoje. favoritos. E falando em stop motion, outro estúdio renomado nesse assunto é Aardman Animation. Melhor: Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, de 2005. Esse filme é sem dúvidas o mais memorável desse estúdio, com Acho uma que eu não recepção vi esse extremamente filme. positiva da crítica, muito por conta desse seu humor inteligente, do carisma desses personagens, da qualidade técnica de animação que é linda até hoje. Fique aí onde está, milady. Nós vamos chegar aí num instante. Pior: Homem das Cavernas, de 2018. Cara, Não e vi. aqui, assim como a gente tava falando da Laika, não existe um filme ruim desse estúdio. Mas esse acaba sendo aí o menos marcante, sem sombra de dúvidas. Principalmente por não ter tido o mesmo impacto, né, e nem o mesmo nível de criatividade dos outros filmes da casa. Vale lembrar que, na minha opinião, aí, A Fuga das Galinhas Ah, também A Fuga das poderia Galinhas facilmente eu entrar via como um dos quando eu era melhores filmes, pequeno, mano. principalmente Esse por filme ser é bom. um dos filmes mais icônicos e mais populares do estúdio até hoje, mas, infelizmente, aí pra crítica, Fuga das Galinhas não entraria. Vamos voltar atrás, ao começo. E a nossa finada Blue Sky, que marcou Era do gerações Gelo. e foi Ai, fechada roubou pela isso Disney lá em tudo. 2021. Melhor: A Era do Gelo, de 2002. E esse aqui é facilmente o filme mais marcante do estúdio, tá? Com uma recepção muito positiva, tanto para a crítica Nossa, eu quanto para o vi público. todos Muito por conta também os desses filmes personagens da Era do icônicos, Gelo, dessa história todos. necessariamente simples, mas extremamente carismática, que conquistou uma geração inteira de jovens. Cadê o bebê? Olha ele aqui! Pior: A Era do Gelo 4: Deriva Continental. E cara, esse filme aqui vai pra outro extremo. Eu não sei o que eles fumaram pra fazer esse filme, mano, sendo um dos filmes mais criticados dessa franquia, principalmente por parecer uma repetição das ideias, né, uma repetição de fórmula dos filmes anteriores, só que com uma história bem mais fraca e bem menos carismática. Mas vale dizer que, na minha opinião, que Rio também poderia facilmente entrar aqui como um dos melhores desse estúdio, Rio é bom. principalmente pelo carisma e pela ambientação brasileira, que marcou demais a história da animação aqui pra nós brasileiros. Meu nome é Blue. É com B de bobo, L de lixo e U de urubu. E agora, um dos estúdios mais respeitados e reconhecidos do mundo pela qualidade das suas animações, Estúdio Ghibli. Melhor: A Viagem de Chihiro, de 2001, e esse aqui é amplamente considerado a maior obra-prima desse estúdio, com uma aclamação absurda tanto da crítica quanto do público, muito por conta da direção do Hayao Miyazaki, que é um gênio, e também da criatividade daquele mundo, daquela história que marcou tanto o cinema de animação. Quero! Vamos embora daqui! Eles vão ficar com raiva da gente! Pior: Aya e a Bruxa. E como nem tudo é perfeito, é inegável que esse seja o pior filme já produzido por esse estúdio. Ele foi amplamente criticado por todos os lados, principalmente por fugir bastante do estilo tradicional desse estúdio, que sempre foi animação 2D feita à mão, e pela primeira vez eles estavam fazendo um 3D xoxo, e também por essa história, que é uma das mais mornas já feitas por eles. Aqui todo mundo faz o que eu digo. Vale ressaltar que O Menino e a Garça também poderia facilmente entrar aí como um dos melhores, se não o melhor filme já feito por eles, principalmente pelo reconhecimento recente, recebendo o Oscar de melhor animação em 2024. E é claro, não poderia ficar de fora desse vídeo o icônico estúdio da DreamWorks. Melhor: Como Treinar o Seu Dragão, de 2010. Tudo. E esse filme geralmente ele é visto como o momento mais alto que esse estúdio já teve, né? Não Uma tem recepção como. extremamente positiva, tanto da crítica quanto do Como público. Treinar Seu Dragão Muito é por conta bom. dessa história mais dramática, ao mesmo tempo carismática, Todos o os três desenvolvimento dos filmes. personagens, de uma qualidade Não de dá. animação que foge mais comercial, entre aspas, que o estúdio costumava fazer na época. Tá olhando o quê? Vai arrumar o que fazer. Pior:
O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. Cara, esse filme vai para outro extremo, sendo um dos filmes mais criticados do estúdio, principalmente por ser uma história mais fraca, né? E por não conseguir repetir o impacto do primeiro filme. Além do humor que não funcionou tão bem, o filme claramente veio para farmar em cima do hype que esse primeiro filme já tinha feito. E aí por isso que esse filme veio assim, sem uma boa história para contar. Mas vale dizer que Gato de Botas 2, O Último Pedido, também poderia facilmente entrar como um dos melhores filmes desse estúdio, se não for o melhor, pelo menos é o mais bonito, sem sombra de dúvidas, né? Olha aí o famoso chapéu, a pena e, é claro, as botas. E é claro, não poderíamos nos esquecer da Pixar Animation Studios, que é tão criativo e tão amado mundialmente. Eu ficava cantando a música da Dora. Toy Story de 1995. Cara, esse filme é sem dúvidas um dos maiores marcos das animações, até hoje aclamado tanto pela crítica quanto pelo público, muito por conta dele ter revolucionado a indústria, sendo o primeiro longa totalmente feito em CGI, né? Além de apresentar personagens e uma história que marcaram diversas gerações de pessoas. Você é um brinquedo! Pior, Carros 2. Cara, esse filme vai pra outro extremo. Eu não achei esse filme ruim, não. Eu gostei. Do estúdio, principalmente por fugir bastante aí do estilo tradicional da Pixar. Fugiu totalmente da proposta lá do primeiro filme de Carros e contou uma história muito mais fraca, com um foco em espionagens, que não combinou nem um pouco com a estética desse filme. Vocês ouviram? O Relâmpago McQueen prefere desatilerar. Claro, isso não é novidade para Francesco. E na minha opinião, vale dizer que Viva a Vida é uma Festa também poderia facilmente entrar como o melhor filme do estúdio. E por outro lado, eu já acho que Hélio é um dos mais fracos, principalmente por ser um dos projetos menos criativos do estúdio até o momento. Você pode não acreditar em mim, Hélio, mas vai fazer bem pra você. Galera, esses foram os melhores e os piores filmes de animações dos estúdios mais famosos do mundo. Se eu deixei algum estúdio de fora e algum estúdio relevante de fora, diz aqui nos comentários pra gente poder... Esses foram os melhores e... Cara, eu gostei. Gostei muito. Tipo... Rei Leão, Coraline, mano, tem muito filme bom, mas tem muito filme bem ruim. Tem muito filme bem ruim. Cara, até hoje, eu sonho em ter um segundo filme da Coraline, Coraline 2. Nossa, eu sonho que um dia tenha esse filme. Nossa, porque eu ia amar ver. Mas, né, fazer o quê, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Comenta aí qual é o seu filme favorito e qual você mais detesta. Né? E é isso. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo.